No decreto publicado pela Prefeitura de Ananindeua, os shopping centers localizados no município, eles podem voltar a funcionar em horário normal, que é de 10 da manhã às 22 horas. As medidas de distanciamento e higienização, elas permanecem as mesmas, como a disponibilidade de álcool em gel nas dependências e a aferição de temperatura de quem chega no ambiente. As igrejas também voltam a funcionar no município com um público de 80% da capacidade. Os clubes sociais voltaram também a funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde. É exigido o uso de máscara dentro desses ambientes e na entrada é medida a temperatura. Quem estiver com mais de 37,6 graus é orientado a voltar para casa. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde mental. Quando uma pessoa não permite que o corpo descanse para organizar os pensamentos, a tendência é que ela comece a apresentar sintomas de esgotamento. Ele pode ter origem física ou mental. O cansaço físico pode levar ao cansaço emocional. E para falar sobre este assunto, a psicóloga Daniele Almeida esclarece dúvidas sobre o esgotamento mental. Quando falamos de um esgotamento emocional, nós estamos falando de um ser humano que por um longo período da sua vida tentou ser forte e conseguiu. Não estamos falando de uma fraqueza, de um momento delicado que se tornará eterno, mas estamos falando de um determinado momento, onde naquele momento algumas pessoas, em virtude de terem sido fortes por um longo período da sua vida, estão precisando de um mais apoio, de mais atenção, de um simples abraço ou um aperto de mão. E aí é nesse momento que nós também podemos verificar que algumas pessoas podem desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, porque em decorrer da sua vida, em toda a sua história, essas pessoas realizaram sempre suas atividades, sendo fortes, otimistas, determinadas. E em algum momento, num momento mais delicado, numa situação um pouco mais difícil, onde há esse esgotamento emocional, esse esgotamento psicológico, essas pessoas precisam de uma atenção maior. Mas não quer dizer que são pessoas fracas, não podemos considerá-las frágeis. São pessoas, como falei no início, que por um longo período sempre determinaram suas atitudes, sempre tiveram seus objetivos traçados e atingidos. Que precisa de um pouco mais de atenção, e assim dar continuidade na sua vida, nas suas atividades, mas entendendo que não é uma fraqueza, que não é uma situação que será eterna, mas sim um momento delicado em virtude do esgotamento psicológico e emocional. Naquele momento e com atividades. A Agência Nacional decidiu retirar do rol obrigatório exames sorológicos conhecidos como testes rápidos para a detecção da Covid-19. A ANS alegou que estudos e análises de várias sociedades médicas e de medicina diagnóstica mostram controvérsias técnicas em relação aos resultados desse tipo de exame e a possibilidade de alto percentual de falso negativo. Agora, os testes que identificam se a pessoa desenvolveu anticorpos após a exposição ao novo coronavírus foram incluídos devido a uma liminar da Justiça Federal de Pernambuco. Também foi aprovada a realização de uma audiência pública para dar continuidade à discussão sobre o assunto, mas a data ainda não foi divulgada. E agora nós vamos falar sobre a retomada das atividades essenciais aqui no Pará. O governo do estado confirmou que as aulas da rede pública estadual não serão retomadas no dia 3 de agosto. A decisão foi tomada considerando o cenário epidemiológico na região. Juliana Brito tem mais informações.
De acordo com o governo paraense, a retomada das aulas na rede pública estadual de ensino exige cautela e uma série de protocolos sanitários rigorosos para garantir a segurança de estudantes e professores. Por isso, ainda não há uma previsão para esse retorno. A expectativa é que no dia 15 de agosto seja feita uma avaliação epidemiológica nas 8 regiões do Pará, para então o governo decidir se mantém a suspensão ou não. Por enquanto, os alunos devem permanecer em casa. Juliana Brito para Nazaré Notícias. No início deste mês, o governo federal autorizou o pagamento antecipado de auxílios doença e do benefício de prestação continuada. Os valores serão pagos até o dia 31 de outubro. A medida entrou em vigor no dia 2 de julho, a partir do decreto 10.413. Com ele, os auxílios doença e o benefício de prestação continuada serão pagos até o dia 31 de outubro. O benefício auxílio doença será concedida no valor de um salário mínimo e se dará sem a realização de perícia médica presencial. Para solicitar o benefício, o segurado deverá anexar, quando do requerimento, o atestado médico e também a declaração de responsabilidade pelo documento anexado, por meio do portal Meu INSS ou através do aplicativo Meu INSS. É importante que o atestado médico encaminhado para a perícia tenha algumas especificidades. Deverá conter a assinatura e o carimbo do médico com registro no Conselho Regional de Medicina. Deverá também este laudo conter as informações da doença ou a classificação internacional dessa doença, conhecida como CID, e também, muito importante, conter o prazo estimado para repouso. Outro requisito necessário para a concessão do auxílio-doença é o prazo de carência mínima. Se, porventura, vier a ser conhecido o benefício em definitivo e o valor desse benefício for superior a um salário mínimo, essa diferença entre o valor do benefício e a antecipação será paga em uma única parcela. Já o pagamento do benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência será no valor de R$ 600 cada parcela. Para o pagamento desta antecipação, o INSS leva em consideração os requisitos do próprio BPC, quais sejam inscrição no CadÚnico do requerente do grupo familiar, inscrição na Receita Federal, ou seja, no cadastro de pessoas físicas, com CPF regular, do requerente dos membros do grupo familiar, também e principalmente a renda daquele grupo familiar, que não pode ultrapassar uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Ou seja, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 261,25. Após a avaliação definitiva do requerimento, é que o segurado terá direito à antecipação. Se nesse requerimento vier a ser reconhecido o direito do requerente, o benefício de prestação continuada será pago desde a data de entrada do requerimento. Hipótese em que serão deduzidos todos os valores recebidos a título dessa antecipação. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados com os raios de Belém. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra sarampo. O gás de cozinha paraense é o 7º mais caro entre os estados brasileiros. Violência patrimonial contra idoso teve um aumento de 19% no ano passado e mais um diácono transitório é ordenado na Arquidiocese de Belém.